21, quinta-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E continuamos no terceiro capítulo, as respostas para a vida, derrotando a depressão. E tendo como texto base, como orientação e como base para nosso estudo, para nosso devocional, 1 Reis, capítulo 19, falamos sobre Elias, como Elias ficou diante da situação de ser perseguido por Jezebel. E um dos fatores que vai nos ajudar a derrotar de vez a nossa depressão, a depressão se você está deprimido ou se você quer evitar e ficar em alerta para que não venha cair nessa cilada do inimigo, na depressão que nos oprime, que nos sufoca. Sabe por que Elias ficou deprimido? Porque ele se deixou dominar por 4 sentimentos que todos nós experimentamos quando estamos deprimidos. Ou por muitas das vezes nem estamos deprimidos, mas às vezes caímos nisso. Então é um sinal de alerta para que a gente venha a não praticar. Uma das coisas que ele fez, ele se concentrou nos seus sentimentos. Ele se concentrou nos seus sentimentos e não nos fatos. A gente precisa, para derrotar a depressão, se concentrar nos fatos e não nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são enganosos. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração ele é enganoso, então nós precisamos ficar vigilantes. Veja, no versículo 3, do capítulo 19, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo e orou pedindo para morrer. Senhor, já tive o bastante, estou farto, não posso mais suportar isso. Estou apenas desperdiçando minha vida. Estou tentando te servir, mas ninguém faz o que é certo. Estou cansado, não adianta tentar. Estou desistindo. Qual foi o primeiro erro? Mesmo quando estamos deprimidos, nós precisamos estar vigilantes. Veja, Elias, ele se concentrou nos seus sentimentos, ele estava se sentindo fraco, cansado, limitado, e ele confiou no seu sentimento. Da mesma maneira, quando uma pessoa está deprimida, ela comete esse mesmo erro. Nós nos concentramos em nossos sentimentos e não nos fatos. Às vezes as coisas estão bem na nossa cara, mas nós estamos tão encharcados de sentimentos, tão oprimidos por aquele sentimento de tristeza, de menos-valia, que nem percebemos a solução para o problema da qual nós estamos passando. Isso acontece sempre quando nós estamos deprimidos, e nós não devemos nos concentrar nos sentimentos, mas devemos focar nos fatos e na realidade que está à nossa volta. Elias sentia-se fracassado devido ao incidente, que Jezebel, a ameaça dela. Ele pensou consigo mesmo: sou tão covarde, o que eu estou fazendo? Portanto, ele se sentia um fracassado e ele assumiu essa postura. O seu sentimento te dominou. A Bíblia nos fala que o que a gente pensa no nosso coração, assim nós somos. Então devemos nos fortalecer nosso coração, vigiar, blindar contra certos sentimentos. Esse raciocínio emocional que Elias teve, muitas das vezes, ou se não hoje, você pode estar tendo. Por um erro, por uma falha. Talvez você começou uma dieta, começou um projeto e desistiu. Você está vendo, eu sou fracassado, não tem jeito para mim mesmo, olha o que eu sou, eu nunca termino nada. E você passa a acreditar de tanto falar, isso gera uma verdade na sua vida, isso se torna um sentimento. E esse raciocínio seu, sentimental, emocional, ele é destrutivo. A gente precisa entender que todos têm fraquezas, todos falham. Um atleta, uma estrela de cinema, um campeão de uma luta, todos têm falhas. Nós vivemos como que se as pessoas não têm. Nós não podemos ignorar esses sentimentos, de que nós somos falhos.
Mas nós não precisamos levar para tudo. Nós não precisamos achar que porque nós falhamos em uma área, nós somos uma pessoa péssima, uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem jeito. Não, nós falhamos em uma área, mas nós estamos bem em outra. Uma pessoa, você olha só por um lado, você vê, você não convive com ela diariamente, você acha que ela é perfeita em todas as áreas, quando na verdade não é. Ela fracassou em alguma. A Bíblia não nos fala que nós devemos confiar e viver pelos nossos sentimentos. Não, a Bíblia nos diz que nós devemos confiar e conhecer a verdade, e é essa verdade que nos liberta. Então nós devemos viver pela palavra. Então, em nome de Jesus, pare de ter esse raciocínio emocional. Se concentre nos fatos e não nos sentimentos. Não deixe seus sentimentos te dominar. Ele pode te levar à destruição. Segunda coisa que nós precisamos aprender para derrotarmos a depressão e não cairmos nela é não se comparar. Não se compare aos outros. Não se compare. O erro de Elias foi esse. Elias, ele ficou falando e lembrando. Ele disse: já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele se comparou. O segundo erro que nós nos leva à depressão é isso, é essa comparação desenfreada. Você tem outras esquinas, os outros passam por outra esquina, você não pode ficar se comparando. Tem uma música que diz: só eu sei as esquinas que passei, ei, só eu sei, só você sabe. Não se deixe enganar. Não fique se comparando. Às vezes você fica: se eu pudesse ser como fulano, se eu fosse como Beltrano, se eu fosse, fulano é muito bonita, fulano é muito rápido, fulano é muito ágil, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo. Não. Você pode até se inspirar, ter fonte de inspiração, mas não para se comparar, não para se diminuir. Quando você começa a se comparar com outras pessoas, certamente está procurando encrenca. A Bíblia diz que isso não é sábio, isso é perigoso. Está em 2 Coríntios 10:12. Não se compare a outra pessoa, porque cada pessoa é única. Há apenas uma pessoa que pode ser você. Só uma pessoa pode ser você, é você mesma. Isso tudo foi que Deus fez você desse jeito. Você pode se melhorar, pode se aperfeiçoar, pode, mas não se comparando com os outros, mas sim superando a si mesmo a cada dia. Quando começamos a nos comparar com outras pessoas, caímos na maior armadilha. Tendemos a comparar nossa fraqueza com a força do outro. Podem ser fracas. A gente sempre acha que o outro é forte, como fulano é forte, e olha como eu sou fraco. Também tentamos nos motivar por meio da crítica e da condenação, não é? Eu deveria ser assim, eu teria que ser mais capaz, eu deveria conseguir aquilo, eu deveria fazer aquilo. Como que se esse ato de se açoitar, de se bater, de se machucar, de se autodenigrir, fosse fazer algum efeito e fosse motivar. Ao contrário, cada vez mais você fica depressivo e triste. Ficar sempre criticando os erros da outra pessoa já não adianta. Que dirá você ficar só se autocriticando? Nossa, também se autoanalise, veja quanta coisa você superou, quanta coisa você melhorou. E assim você pode melhorar mais, mas não caia nessa de ficar só se autocriticando. A gente precisa compreender e ler a palavra, viver a palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não devemos ler para mudar nossa opinião a respeito de Deus, não. Nós devemos ler para mudar a nossa opinião sobre nós mesmos. E compreendermos que Deus nos ama, mesmo com nossa imperfeição, que Ele é maravilhoso, que Ele é amoroso, que Ele nos ama, que nós somos um jardim cercado, que somos princesas do Senhor, príncipes e princesas. Outra armadilha da qual nós caímos quando estamos depressivos,
é quando nós se autorrotulamos, quando nós lançamos rótulos em nós mesmos. Às vezes você vai tropeçar ali acidentalmente, sem querer, um vacilo, e você diz: eu sou verdadeiramente atrapalhado. Já percebi que eu não nasci para isso. Eu sou imprestável, eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou muito fraco, eu não vou conseguir. Esse rótulo que você mesmo está colocando em si mesmo não vai adiantar. Ou então diz assim: nossa, como eu sou bocão, eu comi demais, eu sou guloso, eu sou gulosa mesmo. Pare com isso. Quando nos rotulamos, apenas reforçamos nossos problemas e o tornamos cada vez piores e mais difícil de ser solucionado. Então, em nome de Jesus, aprenda essas duas chaves para derrotar a depressão. Pare de se comparar e se concentre nos fatos e não nos seus sentimentos. Seus sentimentos lhe seguem e você não vê a solução. Analise e vislumbre as coisas que estão à sua volta. Ó Pai, em nome de Jesus, muitas das vezes nos perdemos, ó Senhor. Sempre, Pai, emocionalmente. Levamos esse raciocínio emocional confrontando com a razão. A solução está tão ali, às vezes estamos tão perto de chegar na vitória, na solução, e nossos sentimentos nos limitam e nos paralisam. Ó Deus, que possamos nos concentrar nos fatos e vislumbrar sempre a solução quando for necessário. Que possamos também, ó Deus, deixarmos de lado essa atitude negativa, Senhor, de estar sempre nos comparando com o outro, nos rotulando de maneira negativa. Pai, em nome de Jesus, tira isso de nós para que possamos derrotar a depressão de uma vez por toda. É o que nós te pedimos, te bendizemos e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.